O entender, ele vai nestas duas dimensões, o entender lá do hebraico que Isaías usa, ele vai nestas duas dimensões que Paulo usa nestes dois versículos 18 e 19. O compreender que mexe com o intelecto e o conhecer que mexe com o sentimento, né, que é pressuposto pelo relacionamento. Os paroleiros, vambora! E hoje é dia de parola. Olá, nação parolinda! Seja mais uma vez bem-vindo de volta a mais uma roda de parola inédita do canal Os Paroleiros, parola de número 203, a terceira dentro do novo tema Cartas da Prisão. E nessa semana a gente continua falando do livro de Efésios, dessa vez no capítulo 3, mas antes da gente dar o pontapé inicial, eu quero dar um salve aqui para o nosso oráculo, falando diretamente do seu estúdio home office, 100% improvisado. E aí, oráculo, como é que está a linda e maravilhosa Presidente Prudente hoje? 100% no improviso. Presidente Prudente está ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. E por aí, em São José dos Pinhais, cujo quintal se chama Curitiba, como que tá a coisa aí? Curitiba faz parte da região metropolitana aqui de São José dos Pinhais. É uma cidade que agrega bastante aqui ao nosso polo industrial. É como se fosse uma cidade dormitório. As pessoas dormem em Curitiba, mas vêm trabalhar aqui em São José mesmo. E aqui é aquela montanha-russa maravilhosa da região sul. Uma semana está com 5 graus, na semana seguinte 32, na semana seguinte 1, na semana seguinte 35. Então, hoje, por exemplo, um maravilhoso dia de primavera de 32 graus aqui na linda e maravilhosa, e por que não, Florida, São José dos Pinhais. Oráculo, nós vamos dar sequência aqui no nosso tema do Cartas na Prisão. A gente vem já numa pegada aqui bem bacana das últimas duas parolas, quando a gente começou dando um panorama bíblico, né, da cidade de Éfeso, o contexto histórico da qual Paulo se encontrava quando ele começou a escrever essas cartas. E por que a gente traz esse panorama? Porque é importante a gente entender o contexto histórico e social de para quem é endereçada a carta, para poder algumas coisas que o apóstolo Paulo escreve fazerem sentido e a gente interpretar essas cartas de uma forma correta. Porque senão a gente cai o risco de pegar algum versículo fora de contexto aqui e tentar criar uma doutrina. E uma das grandes erros, né, que eu vejo na interpretação bíblica é quando as pessoas resolvem pegar experiências pessoais dos personagens bíblicos e fazerem isso virar uma doutrina ou virar isso uma regra. Então a gente vê aqui ao longo das escrituras várias experiências que elas são pessoais. E aí eu queria dar o nosso pontapé inicial aqui deste capítulo 3, fazendo uma provocação para você e para você que está aí nos acompanhando na sua casa, no seu escritório, na sua academia, e por que não na rua passeando com o seu pet. O apóstolo Paulo aqui, ele começa o capítulo 3 de uma forma muito interessante. Ele fala assim: por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, e é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Quando o apóstolo Paulo começa o texto dizendo assim, e por causa disso, a gente entende que é necessário a gente olhar para trás e entender do que ele está falando. Porque imagina, por exemplo, eu e você aqui conversando sobre coisas importantes, como, por exemplo, o Corinthians, né? E no meio da nossa conversa, você simplesmente solta uma frase dessa mesma assim, por causa disso, e eu falo assim, tá, por causa disso o quê? Né? Então, assim, é uma frase que necessariamente traz para a gente a necessidade de fazer uma pausa e a gente olhar para trás e entender sobre o que ele está falando, mesmo porque a gente já falou algumas vezes, para quem nos ouve, quem nos assiste, que essa divisão da Bíblia por capítulos e por versículos é algo que foi feito muito posterior
à época em que isso foi escrito, ou seja, Paulo não pensou em escrever isso separado por versículos e por capítulos. O mais sábio seria a gente dizer que ele aglutina os temas por parágrafos. Então a gente precisa olhar essas perícopes, né, que tanta gente fala, um trecho maior da palavra aqui. Mas o que me chama a atenção, Paulinho, é exatamente o fato dele começar dizendo assim, por causa disso, o que nos faz olhar para trás, mas mais para frente ele vai usar uma palavra que a gente escuta muito em algumas igrejas, que é a tal do mistério. Grande é o mistério. Então, esta parola aqui, ela vai, na verdade, dar uma contornada nesse tal do mistério. O mistério ele é expresso nesse capítulo mais de uma vez. Então, Paulinho, me responda. Tem mistério nisso aqui, cara? Tem mistério? Tem alguma coisa que está escondida que a gente não consegue entender, que Deus só revelou para Paulo? Existe um mistério aqui que é uma força de expressão. Eu tenho uma visão, e se você me permite, depois eu passo a bola para você. Entender que a cidade de Éfeso era uma cidade encharcada de misticismo, de outras religiões, de outros deuses, de outras culturas, faz com que este povo olhe para os seus sacerdotes, ou olhe para os seus mestres espirituais como aqueles que são os detentores do mistério, daquele que vai ser revelado somente por estes homens. Então, Paulo arranja uma forma de chamar a atenção daquelas pessoas, dizendo assim, eu também tenho um mistério, e esse mistério eu quero contar para vocês. Mas daqui, eu queria que você tocasse, Paulinho. Por que causa, então, o apóstolo Paulo está falando? Que causa é essa? A causa em si, eu diria que os dois ingredientes dela estão nos versos 11 e 17 do capítulo anterior. O verso 11 fala dos gentios. O verso 17 fala do evangelismo no meio dos gentios. Né? E aí, usando estes dois elementos, a gente alcança aquilo que Paulo quer, a que Paulo quer atribuir o título de mistério. Né? A gente alcança isso. Porque o que acontece? Paulo ele usa, obviamente, de uma linguagem atraente ao seu leitor, e Paulo era extremamente douto nisso, né? Ele era alguém muito douto nisso, em atrair o seu leitor, o seu interlocutor, com as suas técnicas de expressão, tá? E quando ele fala mistério, ele fala daquilo que inexplicavelmente, por lógica, nós não podemos esquecer que nós estamos em um ambiente que, embora fosse encharcado de paganismo, era, por outro lado, também encharcado de filosofia grega, né? Então, quando ele usa desta fala, quando ele usa desse subterfúgio, né? Ele está sendo muito provocativo aos seus ouvintes, mas no fundo, ele está falando com um povo que tinha o hábito de pensar e tirar conclusões lógicas conforme aquilo que pensou, conforme aquilo que cogitou, né? Paulo usa o termo mistério porque aquilo que dá fundamento ao terceiro capítulo da carta aos Efésios não vai ser alcançado por lógica. Paulo falando com um ambiente encharcado de filosofia, ele está falando com pessoas que tinham o hábito de pensar, concluir, chegar às suas teses, concorrer com suas antíteses, né? Ele está falando com um povo que era movido a pensamento, né? E essa ideia, exato, né? As teses, antíteses, para chegar nas sínteses. E esse hábito, ele invadia o ambiente religioso, ele invadia o ambiente místico,
né, se tornava, na verdade, comum dentro da realidade religiosa. E nós vemos, então, Paulo usando de uma linguagem atrativa ao seu público e, ao mesmo tempo, Paulo falando de uma coisa que, por este meio, né, de cogitação, ou seja, de alcançar teses fundamentadas em lógica, por esse meio de cogitação, aquilo que Paulo falaria não seria compreendido pelas pessoas, né, pelos seus interlocutores, porque ele estava falando de uma salvação que seria alcançada por graça, não por méritos, não por um resultado lógico de ações. Eu faço isso, herdo isso. Eu não faço isso, eu não herdo isso. Não como um resultado lógico, né? Não como um resultado previsível. Porque falar que a salvação ela é pela graça, mediante a fé, isso já é uma loucura, isso já é um mistério, isso já contém um altíssimo teor de conteúdo inexplicável, né? Então o assunto mistério, ele se dá justamente por conta disso, né? Paulo, ele é cirúrgico na palavra que ele escolhe, quando ele diz, vou falar sobre um mistério com vocês. Ele é cirúrgico na palavra que ele escolhe, mas ele é também muito certeiro em escolher uma palavra que seria a perfeita expressão daquilo que ele transmitiria para os seus interlocutores, da maneira que ele já vem transmitindo, na verdade, desde o capítulo 2. Né? Então ele tem uma abertura falando, olha, por causa disso, né? Disso o quê? Salvação alcançada pelo evangelismo dos gentios, né? Ele começa falando disso para preparar um próximo por causa disso, que vai estar lá no versículo de número 14. Né? Ele vai preparar outro por causa disso, que aí ele vai se incluir como participante disso. E não à toa, né, juntando as informações da salvação dos gentios, logo nesse primeiro bloco do capítulo 3, ele vai juntando, ele vai engordando estas informações com o entendimento do seu apostolado, né? Falando, eu sou judeu e ainda assim eu não tinha méritos, né? Eu não tenho méritos, mas a graça me alcançou, né? E ela alcança a vocês também. E ele vai se colocando como participante do mistério para que agora, em algum determinado momento, ele não seja apenas o participante do mistério, do benefício do mistério, mas do ministério do mistério. A partir do verso 14, aí já é outra história. Mas eu tenho um entendimento assim que é como se fosse o que é gospel, né? O que é isso? Assim, gente, eu vou montando uma pecinha aqui, uma pecinha ali, tô mostrando para vocês as pecinhas soltas, mas vocês não têm ideia de que imagem isso vai formar. E, na verdade, Paulo está dando um nó na cabeça das pessoas, porque exatamente essa corrente lógica de pensamentos, ela é quebrada não só pela argumentação de Paulo, que já é uma loucura para aquelas pessoas, mas quando ele afirma de que, mesmo ele tendo a posse deste mistério, ele não é enxergado entre os maiores daquele lugar, mas ele é o menor. Eu, sendo o menor, coube a Deus revelar a mim este mistério. Isso me traz um outro tema, Paulino. Acho que a gente pode abrir esse parênteses aqui, até para contextualizar um pouquinho e ampliar essa discussão, para ela não ser meramente uma exegese verso a verso. Mas eu acho que cabe aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uma outra palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, que é a revelação. Então, quando Paulo fala assim, olha, cabe a mim a revelação deste mistério, ou seja, Deus revelou para mim o enigma, a resposta do enigma, né? Esta revelação progressiva de Deus é algo que a gente vai vendo desde o Antigo Testamento, né? A gente pode trazer isso por tipologias, a gente pode trazer isso por uma série de outros entendimentos.
Se o Wilson estivesse aqui, ele diria assim, porque a luz é como a luz de aurora, que vai crescendo, crescendo, até virar dia. Ele ama esse versículo. É incrível como ele usa esse texto para muitas coisas, logo depois de citar um autor que ele gosta. Mas eu vejo muito essa questão da revelação progressiva. Acho que cabe aqui a gente bater um papo um pouquinho sobre isso, né? Como é que Deus, ao longo da história, ele vai se revelando? Porque senão a gente pode dar a falsa sensação de que o apóstolo Paulo está dizendo a seguinte coisa: olha, o evangelho da graça, a salvação pela graça, chegando aos gentios, era um plano B de Deus que não estava no cronograma original, mas que por algum motivo ele resolveu colocar isso aqui como um anexo. E na verdade não é isso. Né? Quando ele vai falar aqui no capítulo 2 que os gentios e judeus se tornam um em Cristo, ou seja, a mesma proposta de salvação que há para um, há para o outro, e que não há diferença entre grego, entre judeu, entre livre, entre escravo, é como se ele estivesse dizendo a seguinte coisa: olha, Deus tem duas mãos, a mão esquerda e a mão direita, né? Apesar de elas não serem idênticas, ambas são minhas mãos. É como se a gente estivesse falando a seguinte coisa: olha, gentios é uma mão e judeus é a outra mão, e todas elas fazem parte de um mesmo corpo. Como é que você enxerga essa questão, Paulinho, da revelação progressiva de Deus? Isso tem a ver da limitação do homem de não conseguir explicar Deus, ou de fato Deus vai se revelando pouco a pouco de trás da cortina como um esconde-esconde? Eu gosto, olha, a ideia da cortina não é de tudo maluca, não. Sabe por quê? Eu gosto de associar a revelação a qual Paulo se refere aqui com uma espécie de desvendamento. Deus vai se desvendando, ou seja, tirando uma venda, né? Vai abrindo, vai descortinando a sua graça mediante a história. Agora, é interessante, Arthur, você tocar no assunto de que os gentios, ou a salvação dos gentios, não pode ser vista como um plano B. E, de fato, se nós observarmos a própria palavra, nós vamos entender que nunca a salvação dos gentios pôde ser considerada um plano B. E eu já volto no assunto que você jogou a bola para mim, porque isso que eu vou falar tem tudo a ver com a continuidade da nossa história. O verso 8 do capítulo 3 e alguns seguintes vão dizer assim, ó: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então aqui está o assunto, tá? Pregar o evangelho para os gentios e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Então há algo a ser desvendado e eu estou participando, aquilo que eu falei, o ministério do mistério. Eu estou participando deste desvendamento, Paulo está dizendo. Aí vem o verso 10 e diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, o desvendamento acontecendo, e agora ele coloca qual é o instrumento, né? A igreja, da qual eu, Paulo, sou parte, ele está dizendo, tá? Então eu sou parte de um organismo que tem a incumbência de desvendar Deus para os gentios, inclusive, e ele diz o seguinte, ó: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha aqui agora o versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual nós temos ousadia e acesso com a confiança mediante a fé nele. Paulo está dizendo, este já é um propósito eterno do Senhor. Quando Paulo usa a palavra eterno aqui, ele está apontando para aquilo que diz respeito a antes de tudo que se vê e depois de tudo que se vê, mas também durante, né? Então aqui nós temos passado, presente e futuro no nosso cronos, na nossa
compreensão de tempo, nós temos passado, presente e futuro da revelação de Deus estabelecidos em um mesmo quadro, tudo em uma mesma pintura. E Paulo dizendo, o propósito de Deus não mudou nunca. O que acontece é que agora existe uma igreja, da qual eu sou parte, né, que está cumprindo o propósito do Senhor, que antes era entendido por alguns como exclusivo dos judeus, mas na eternidade de Deus já havia um propósito, já havia um sonho eterno de que os gentios também fossem alcançados. E esse mistério, né, ele está chegando até vocês, e eu estou revelando este mistério para vocês, porque eu sou parte daqueles que desvendam este mistério, que desvendam aquilo que desde a eternidade o Senhor já havia planejado, e agora fazendo esse link, né, com aquilo que nós entendemos pela revelação de Deus ser gradativa, ela vir acontecendo no decurso da história, e a igreja ser participante disso, é que a gente vê o depurar de algumas teologias, né? Por exemplo, nos nossos dias, a gente ora muito por um avivamento, né? Mas se nós olharmos para trás, e nós já falamos sobre avivamento em algumas parolas, se nós olharmos para trás, avivamentos são pontos cíclicos na história da igreja, né? Eles são pontos cíclicos. A igreja vive passando por momentos de avivamento. E o que o avivamento é? O avivamento ele vem para que um novo nível de entendimento, um novo nível de discernimento, um novo nível de atuação desta graça seja desvendado sobre a vida da igreja. Porque sempre através de um avivamento há um ajuste de rota, né? Uma mudança de conduta, um despertamento para algo que o Senhor quer, para aquele tempo, para aquela geração, né? E o próprio Senhor Jesus, ele deixa claro que nos últimos dias, o evangelho do reino ele seria pregado por sobre toda a terra, ou seja, haveria um avivamento da missão, haveria um avivamento do entendimento da necessidade da expansão missionária, haveria um avivamento do entendimento da necessidade de fazer discípulos. Esse avivamento aconteceria. E para que haja esse avivamento, o que precede o avivamento? A igreja em oração, a igreja em adoração, a igreja em consagração, a igreja voltando ao jejum, voltando às práticas simples do evangelho, da leitura da palavra, da transmissão da palavra, né? Então, todas estas práticas que dizem respeito a um retorno, né? Toda vez que a igreja vai inchando, toda vez que o cristianismo vai inchando, é necessário um avivamento para que aquelas coisas que foram colocadas como puxadinho sejam lançadas fora, né? E à medida que a igreja lança fora aquilo que é literalmente perda de tempo, né? Gasto de energia à toa, à medida que ela joga fora, à medida que nós jogamos isso fora do nosso cristianismo e voltamos para um cristianismo puro, simples, bíblico, legítimo, né, cristão verdadeiramente, quando voltamos a estas práticas, nós voltamos àquilo que é a essência do evangelho, aquilo que é a essência da revelação, e Deus se desvenda. Não é? Não mais a religião, não mais os costumes, não mais as teologias, não mais os dogmas, não mais os sistemas, mas Deus se desvenda. E quando Deus se desvenda, nós entendemos algo mais, nós compreendemos algo mais. E por compreender algo mais, nós podemos transmitir algo mais também, né? Então esse retorno, né, na verdade, ele pressupõe aquilo para o qual o Senhor desenhou a igreja, o corpo de Cristo, conforme o apóstolo Paulo fala ali no versículo de número 10, né, citando a igreja como agente do desvendamento de Deus. Para que a igreja desvende Deus, para que eu, como discípulo, desvende Deus, primeiro eu preciso descobri-lo. Primeiro eu preciso encontrá-lo. Primeiro eu preciso compreendê-lo. Primeiro eu preciso me aprofundar nele, para que depois eu possa falar acerca dele. Você sabe que dia desses, Arthur, né, só fazendo um parêntese aqui, dia desses eu estava participando de um seminário e ouvi uma constatação de um pastor que fez uma pesquisa no Brasil,
no Brasil. Isso que mais me espantou. Na qual ele dizia que 58% de pastores, líderes que foram entrevistados naquela pesquisa, declararam nunca ter lido a Bíblia inteira. 58% de pastores que foram entrevistados declararam nunca ter lido a Bíblia inteira. Eu fiquei arrepiado. No final das contas, eu fiquei pensando o que está sendo dado, o que está sendo servido para estes rebanhos. Né? Um povo que foi alvo de uma promessa de que o Senhor os conduziria a pastos verdejantes, está comendo palha, está comendo mato seco, né? Está sendo alimentado de mato seco. Porque quem deveria conduzir o povo não conhece o caminho do pasto. A palavra fala ali através do profeta Isaías: vocês são como um boi que não conhece a voz do seu Deus, né? Vocês são como um gado que não conhece a voz do seu Deus. A obra do desvendamento, ela é gradativa, e mais do que gradativa, ela é urgente. Mas ela só vai ser cumprida, alcançada, vivenciada, à medida que nós nos propusermos a descobrir Deus antes de buscar desvendá-lo a outros. Para que a gente não saia desvendando por aí pseudo-teologias que pintam um Deus da forma que Deus nunca foi, que pintam um evangelho da forma que o evangelho nunca foi, que pintam um Jesus da forma que Jesus nunca foi, que pintam uma Bíblia com aquilo que a Bíblia não admite. É bem uma frase que eu uso muito nos cursos de hombridade que eu ministro aqui, que eu falo assim: quem não sabe a regra não joga o jogo. E muita gente, infelizmente, tem muita gente que está tentando jogar um jogo, né? Eu vou usar essa ilustração, quem está nos ouvindo entenda, sem conhecer a regra. E aí a gente tem uma participação incompleta nessa jornada cristã, né? Eu quero pegar duas palavras que você utilizou, Paulinho. Eu sei que em palavras anteriores você usa um texto que eu gosto muito, eu não vou lembrar o CEP agora, mas você fala de 3 degraus do relacionamento com Deus. Saibais, não sei o que, e compreendais. Você vai lembrar de cabeça que você sabe isso de cor. Mas o apóstolo Paulo usa 2 verbos aqui, que ele fala sobre compreender e conhecer. Apesar de que na língua portuguesa esses 2 verbos possam soar parecido, no grego que isso aqui foi escrito, são 2 palavras distintas que têm significados muito diferentes entre um e outro. Quando o apóstolo Paulo fala compreender, ele fala sobre intelecto. Quando ele fala sobre conhecer, ele fala sobre relacionamento. É como a gente saber que uma maçã é vermelha, mas só conhece quando você morde. Ou seja, você só tem como saber o sabor dela quando você conhece ela, de se relacionar e não simplesmente colher informações sobre. Eu tenho refletido muito sobre esse tema em específico, Paulinho, porque por muitas vezes, e isso eu confesso que eu me incluo durante muitos anos, eu tive uma busca muito grande por conhecer a Deus, e aí eu vou agora fazer a devida correção, mas durante muito tempo eu busquei compreender a Deus. Ou seja, eu tinha muita informação a respeito dele, mas pouco relacionamento com ele. E isso faz toda a diferença quando você resolve conhecer a Deus em profundidade. Porque não tem a ver com o quanto você sabe sobre ele, mas o quanto você vive com ele. Trazendo para a ilustração da revelação, para mim é como se fosse a linha do horizonte, né? A linha, quando a gente está na praia, a gente olha para a linha do horizonte, e aí os estudos científicos dizem que se você tem 1,80 m de altura, o horizonte está aproximadamente 80 quilômetros de distância. Mas quando você percorre os 80 quilômetros, você percebe que o horizonte está mais para frente ainda. E quanto mais você avança no oceano, mais você percebe que o horizonte continua distante.
apesar de você ter várias revelações, você ter um entendimento, uma compreensão que o oceano, quem sabe, é muito maior do que aquilo que nós imaginamos nos livros e vemos nos livros, o fato é que quanto mais a gente entra no oceano, mais a gente percebe que ele é grande. Mais a gente percebe que vai levar muito tempo ainda para a gente tentar conhecê-lo na sua totalidade. A revelação de Deus, para mim, é algo muito parecido. Quanto mais a gente tenta se aproximar da linha do horizonte para poder falar assim, agora eu entendo Deus, maior ele se mostra, mais complexo ele se mostra. E isso é uma coisa, para mim é um paradoxo muito grande, por quê? Porque a partir, mesmo ele dizendo assim, olha, a revelação de Deus ela é progressiva, ou seja, quanto mais você conhece, maior ele se torna. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente que a ferramenta para a compreensão de Deus, a ferramenta para o conhecimento de Deus, se dá na comunhão entre as pessoas. Se a igreja é a ferramenta para a gente entender a revelação de Deus, então a gente está dizendo a seguinte coisa, olha, apesar de você mirar algo gigantesco como o oceano, se você quer conhecer Deus de verdade, talvez você tenha que olhar com profundidade nos olhos do seu irmão que está do seu lado. Isso, para mim, é um paradoxo muito grande. Porque ele vai falar para a gente aqui depois, a partir do versículo 18, que fala que todas essas coisas é para que a gente possa compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ou seja, a gente vai tentar entender as dimensões de algo que é imensurável. Não um paradoxo, uma coisa maluca, né? O apóstolo Paulo, ele fala da revelação de um mistério, mas a sensação que eu tenho é que quanto mais ele fala, maior se torna esse mistério, na verdade, né? E ele usa, Arthur, o texto que você citou antes, né? Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas, o meu servo a quem eu escolhi, para que saibais, creais e entendais, que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Saber, crer e entender. Tá? Agora, quando você aponta esse ciclo dos versos 18 e 19, né, e quando você diz, olha, o compreender diz respeito a intelecto, e o conhecer diz respeito a relacionamento, é perfeita a sua ponderação, levando em consideração, inclusive, a forma que Paulo encaixou essas duas palavras. No compreender, quando Paulo fala acerca do compreender no versículo 18, ele usa dados cartesianos, ele usa medidas. Ele fala, olha, para que você conheça a altura, para que você conheça a largura, para que você conheça o comprimento, para que você conheça a profundidade, daquilo que é imensurável, mas ele usa dados ou instrumentos de medidas mensuráveis. Ele é cartesiano aqui. Agora, quando ele fala do conhecer, aí ele usa o ilógico. Ele fala sobre conhecer o amor. Aí é o ilógico, porque o amor é o sentimento mais ilógico que existe. E o amor de Cristo é o sentimento mais ilógico dos ilógicos, mais ainda. Porque o amor de Cristo é inexplicável. Né? A própria pergunta bíblica, como que pode se conceber o fato de alguém morrer por quem não presta? Por quem não vale nada? Né? Como é possível conceber essa realidade? De que alguém morreu não por quem valia alguma coisa, não por quem tinha algum mérito em si, mas morreu por conta de não merecedores, de quem não tem mérito nenhum. Né? E é interessante que Paulo use esses dois termos para apontar para a mesma pessoa, a pessoa de Cristo, né, no que diz respeito às suas dimensões e no que diz respeito ao seu amor, no que diz respeito ao lógico sobre Jesus e no que diz respeito ao ilógico, no que diz respeito ao compreensível e no que diz respeito ao não compreensível. Porque mesmo Paulo, quando escreve acerca do Senhor, lá em Romanos, ele diz, olha,
existe uma sabedoria, uma profundeza de sabedoria, uma profundidade de sabedoria, né? Que é a sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo está dizendo, ó, é precioso, é profundo o pensamento de Deus. São profundas é profunda a sabedoria de Deus. Os juízos de Deus são inescrutáveis. Isso é caríssimo, Paulo está dizendo. Então ele está falando, ó, é necessário que a gente vá se aprofundando, né, e demande tempo de vida, e demande recursos, e demande esforço para alcançar isso tudo. E aí eu volto lá naquilo que você citou, do Isaías 43:10, que a palavra fala, vós sois minhas testemunhas, para que saibais, creiais e entendais, que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Saber, crer e entender. Saber que Jesus existe, você pode atravessar a rua e perguntar para qualquer um, sabe quem é Jesus? A turma vai falar, sei. Dificilmente você vai encontrar alguém no Brasil que diga, não faço ideia de quem seja Jesus. Dificilmente. A não ser que você se embrenhe lá no Xingu, no Mato Grosso, no meio de alguma tribo indígena, né, no meio de alguma aldeia, mas nas mais distantes, porque até nas mais superficiais você vai ter missões funcionando e até mesmo pastores de etnias indígenas já pregando o evangelho para os povos indígenas, né? Dentro do Brasil nós temos, sei lá, pelo menos umas 7 etnias indígenas que já têm até tradução de Bíblia na sua língua. Pelo menos umas 7. Se eu procurar por aqui, eu vou trazer para você uma Bíblia em Kaiowá, que eu ganhei quando eu fui pregar. Quando eu preguei pela primeira vez com um intérprete, eu preguei dentro de uma aldeia indígena, lendo a Bíblia na língua deles. Né? Lendo o Evangelho, eu lendo na língua portuguesa e o intérprete já lendo uma Bíblia na língua deles. Né? E interpretando ali em tempo real. Né? Isso evidencia que dentro do Brasil, aonde você sair procurando, na maioria dos lugares, as pessoas vão dizer, eu sei quem é Jesus. Eu já ouvi falar acerca desse Jesus. Aqui eu não estou negligenciando a necessidade da obra missionária. Existem muitos povos não alcançados dentro do Brasil. Né? Existem muitas missões transculturais, olha só, transcultural não é necessariamente internacional. Existem muitos campos de missão transcultural dentro do Brasil, tá? Mas na maioria dos casos, aonde você vai perguntar, você sabe quem é Jesus? A turma vai falar, sei quem é. Saibais, depois do saber vem o crer, sabe? O saber é muito pouco, porque o saber não salva. O crer salva. A palavra diz, olha, se você crer com seu coração que Jesus ressuscitou de entre os mortos, e com a tua boca confessar isso, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Então o crer é uma porta de entrada para a salvação. Mas a salvação não é a causa para a qual nós fomos criados. A palavra diz que nós fomos criados para a santificação. Né? Em Hebreus 12:14, a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós somos criados para sermos santos. Paulo, nesta própria carta aos Efésios, no capítulo posterior, ele trata a igreja como santos. Lá, é só olhar o capítulo 4, versículo 12. Ele trata a igreja, ele trata os discípulos como santos. Então, o crer, embora seja a porta de entrada para a classe dos salvos, o crer ainda é pouco. É necessário um avanço, revelação gradativa, né? É necessário um avanço. É necessário que eu continue desfrutando do desvendar de quem Deus é. Profundidade da riqueza, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. O terceiro passo de Isaías 43:10 é esse, é o entender. O entender, ele vai nestas duas dimensões, o entender lá do hebraico, que Isaías usa, ele vai nestas duas dimensões que Paulo usa nestes 2 versículos 18 e 19. O compreender que mexe com o intelecto e o conhecer que mexe com o sentimento, né, que é pressuposto pelo relacionamento. O compreender pressupõe, olha, eu preciso saber informações acerca de Jesus. Olha os primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas.
Lucas dizendo: Teófilo, o negócio é o seguinte, muitas pessoas empreenderam em escrever informações sobre Jesus, mas eu busquei organizá-las. Eu ouvi pessoas, eu li o que escreveram, eu entrevistei testemunhas oculares dos fatos e eu escrevi de uma forma ordenada aquilo que me foi transmitido, para que você pudesse ter conhecimento da fé que você tem professado. Você pega os 4 primeiros versículos de Lucas 1, é isso que vai estar escrito lá. Então, o Lucas, ele está deixando muito claro acerca da necessidade da gente conhecer racionalmente, intelectualmente, aquele ao qual nós servimos. Mas não para por aí, né? A teologia, a letra mata, né? A teologia por si só, ela não é salvadora. Aí entra o conhecer, aí entra o amor, aí entra o relacionamento, aí entra o ilógico, aquilo que pela lógica não pode ser explicado, aquilo que só vai ser explicado, só vai ser alcançado pela fé. O relacionamento, o amor pelo qual nós fomos comprados, ele só vai ser alcançado pela fé. E aí a gente volta, Arthur, lá naquela primeira, no nosso primeiro assunto dessa parola, que é o mistério, né? Aí a gente recai na história do mistério, né? O mistério. A gente recai nisso. Porque no fundo, Paulo ele está dizendo, eu estou tentando explicar um mistério para vocês. E para mim, eu tenho para mim que Paulo está conseguindo explicar esse mistério. Com tudo aquilo que ele está transmitindo, com tudo aquilo que ele está detalhando, eu tenho para mim que ele está conseguindo deixar muito claro o caminho do conhecimento, do entendimento desse mistério. Eu acho até bacana, e eu vou arriscar aqui, você ousado, Paulinho, e dizer para você que eu acredito que o apóstolo Paulo, na verdade, ele está concluindo algo que ele começou lá no capítulo 1, quando ele fala a partir do versículo 17. Então eu vejo o apóstolo Paulo aqui, ele orando para que as pessoas tenham um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecimento. Olha de novo aqui a palavra conhecer. Ele não está dizendo assim, eu vou orar para que vocês compreendam quem é Cristo. Lá no capítulo 1, ele fala, olha, você quer conhecer a Cristo? Então vai ter que ser concedido a você um espírito de revelação, um espírito de sabedoria. Percebe, Paulinho, que desde o capítulo 1, Paulo está rabiscando, vamos dizer assim, dizendo assim, olha, daqui a pouco eu vou revelar algo para vocês. E essa revelação só vai acontecer de forma gradativa ao caminho em que vocês vão se tornando disponíveis para se relacionar uns com os outros. É aqui que a face de Cristo vai ser revelada. É aqui que, na verdade, o propósito da vida de Cristo vai ser revelado. Aqui deu uma cereja para o nosso bolo aqui, que foi incrível, hein? O que você achou hoje? Arthur, só que eu associo isso que você acabou de falar, ainda não como a cerejinha do bolo. Você falou da cereja, mas eu acho que isso daí é aquele chantillyzinho que a cereja vai em cima. Eu acho que a cereja vai aparecer, falta o temperinho. A cereja vai aparecer no capítulo 4. Sabe por quê? Porque, olha só, parece que tudo vem preparando a seguinte informação. O meio que Deus tem para se revelar para as pessoas são outras pessoas. Né? O meio que Deus tem para se revelar para os santos são outros santos. E por que eu digo que a cereja ainda vai aparecer? Porque no capítulo 4, Paulo ele vai expandir aquilo que até então ele falou a seu respeito. Lembra que eu falei que Paulo ele fala do ministério do mistério, né? E ele atribui o seu ministério, o seu apostolado desta forma, olha, eu faço parte de um corpo que está desvendando Cristo de uma forma gradativa. Mas Sim. No capítulo 4, ele vai falar acerca dos ministérios. Ele vai falar acerca dos campos de atuação da igreja. Ele vai dizer, olha, a uns o Senhor deu por apóstolos, a outros por evangelistas, a outros por pastores, a outros por profetas, a outros por mestres. Ele vai colocar os ministérios na mesa, né, como a representação
desse instrumento que é a igreja, que aparece no capítulo 3, que é o instrumento que Deus tem para o desvendar da sua graça, o desvendar do seu mistério, o desvendar da sua salvação, ele vai colocar lá na frente. E o que é o ministério? O ministério é Deus sendo propagado, sendo vivenciado na prática, no seu sobrenatural, através de pessoas, né? E não à toa, então, aparece a igreja aqui, porque a plenitude de Deus, a plenitude do Senhor, ela não é vivenciada de forma solo, ela não é vivenciada por um, ela não é manifesta por um, mas ela vai ser manifesta por aquele que o próprio Senhor escolheu como seu corpo, a igreja, né? Então eu acho que a cereja ainda vem. O que a gente tem aqui é o preparo para que essa cereja seja colocada em uma posição final, né? E em uma posição visível, né? Como de fato Jesus disse que seria uma cidade edificada sobre o monte, uma cereja sobre a rodelinha de chantilly. Meu Deus. Cara, olha, eu tava aqui me segurando, fazendo, não deixa, senhor o Paulinho, dar spoiler da parola que vem. E semana que vem nós vamos falar especificamente sobre esses assuntos. Assim, Deus, segura a boca dele, não deixa ele dar spoiler. Mas, ó, para você que nos acompanhou até agora aqui, o nosso muito obrigado. A gente é muito grato por você estar conosco aqui durante tanto tempo. Afinal de contas, já são 203 episódios que a gente se reúne para conversar com você que está aí do outro lado sobre o reino de Deus, sobre a sua palavra. E, afinal de contas, é isso que a gente gosta de fazer. A gente gosta de sentar e conversar sobre coisas do reino. E você sempre vai ser o nosso convidado. Então, semana que vem, a gente está de volta para mais uma roda de parola dentro do tema Cartas à Prisão, ainda dentro da carta aos Efésios, onde nós vamos falar sobre o capítulo 4. Então, ó, deixa o seu joinha aqui, compartilha, dispara para todos os seus contatos, porque é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele acaba mostrando a gente para mais pessoas. E é isso que a gente quer. A gente quer que a palavra do Senhor chegue em muitos lugares. Então, ó, a gente está lá no Instagram também, nós estamos aqui no YouTube, já ativa a sinetinha aqui, segue a gente no canal. Nós estamos aqui numa campanha fervorosa para nós chegarmos a 500 assinantes do canal. Para a gente vai ser uma marca muito especial ter você conosco. Então, nos ajude com essa meta aí. E, ó, a gente também tem em formato de podcast. Se você gosta de ficar ouvindo a gente em áudio aqui, ó, quando você está fazendo o seu treino, quando você está passeando, enquanto você, maridão, que está aí sentado no corredor do shopping, enquanto a sua mulher está lá dentro da loja, descendo todas as prateleiras para não levar nada, afinal de contas, aproveita esses 50 minutos que você vai estar aí sentado e escuta a gente, meu querido. Tem muita coisa boa aqui no canal. Passa lá no nosso site, o www.osparoleiros.com.br. Lá você vai encontrar o curso do Oráculo, vai encontrar os nossos livros. Tem muito material legal para você. E semana que vem a gente se vê, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.